Aí, tá gravando. Queria dizer, pessoal, boa tarde a todos vocês que são aí alunos da UFMS, alunos do curso de VGA. Vocês vão ter essa aula de hoje aqui online, tá certo? E a aula de hoje do nosso curso de VGA é capítulo 22, superfície. Claro que nós vamos falar de superfícies esféricas, mas deixa eu já colocar o título aqui na lousa, né? Deixa eu me posicionar aqui para conseguir escrever. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Já vamos colocar aqui o título para todo mundo ver. Olha lá. CAP 22, capítulo 22, superfícies. Depois a gente vai discutir também as superfícies quádricas. Mas hoje nós vamos falar no subtópico aqui, né, do capítulo 22. Nós vamos pegar aqui para falar das... Deixa eu colocar um subtópico aqui. Vamos falar das superfícies esféricas. Olha lá, deixa eu colocar aqui, superfícies, pessoal mandando mensagem aí, superfícies esféricas, tá? Então tá aqui, superfície esférica. Nós já vamos ver já as equações, vamos ver a teoria toda aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. O pessoal aí levantando a mão. Ô, Pro, Fala. antes de você começar, eu só queria fazer uma pergunta sobre o CAP 21, que lá tem uns exercícios falando sobre comprimento e tudo mais. Eu queria saber se o senhor vai passar isso ou não, essa parte. Passar? Comprimento da elipse, porque quando eu fui olhar em outros livros, né, que falam sobre isso, e aí eu vi que envolve integral, não sei das quantas. Eu não me lembro de ter passado nenhum exercício sobre comprimento de elipse. Tá lá no 1, isso aí, 1E. Não, vocês não leram muito corretamente o enunciado, porque não é comprimento da elipse, é comprimento de uma corda perpendicular, uma corda focal perpendicular. Inclusive, para o Gustavo Seite, eu mandei uma figura mostrando qual é a corda. Tá lá, ele pode até compartilhar no grupo se ele quiser. Acho que eu mandei essa figura para o Júlio também, não me lembro se mandei para a Isabela. Não tem nenhum exercício pedindo o comprimento da elipse. Eu jamais pediria um exercício sobre uma matéria que eu não passei. Nunca fiz isso na minha vida em 14 anos de docência no ensino superior. Beleza, Pro. Então isso não vai cair mesmo, isso é para outra... Claro que vai cair. Que isso? Claro que vai cair um E. Ele não é, eu não falei que não vai cair. Eu falei que o exercício não é sobre comprimento. Não, mas você está perguntando sobre comprimento. Comprimento não tem essa matéria no livro. Beleza, só queria tirar essa dúvida. Tanto que você falou que foi pesquisar em outro livro, que fala de integral, que nem é assunto dessa disciplina. Como é que eu iria passar um exercício sobre isso? Fala para mim, como é que eu vou passar um exercício sobre um assunto que não é da ementa, não tem no livro, aí eu passo o exercício, não resolvo, cobro na prova, o cara ficou louco. Nunca fiz isso, nem com vocês, nem com nenhuma outra turma. O exercício 1E vai cair, mas ele não é desse assunto que você falou, comprimento de elipse. Ele tem no meio do enunciado do exercício, ou ele cita o comprimento de uma corda focal, passando por um dos focos. Eu mandei, inclusive, a figura para o Gustavo e para o Júlio, não me lembro se mandei para você, uma figura ilustrando essa corda, esse segmento que tem um comprimento L igual a 8 dividido por 5. Tem nada a ver com o comprimento da elipse, nada a ver. Você leu e entendeu errado o enunciado. Aí você ficou achando que é de uma coisa que eu não ensinei, mas foi uma má interpretação sua do enunciado. Tá? O exercício 1E pode cair, sim, ele faz parte da matéria. Não dessa matéria que você falou aí que ele é, que não é essa. Ele faz parte da nossa matéria aqui e pode cair. Tá? Tem nada a ver com o comprimento da elipse. Bom, deixa eu voltar aqui então a falar para vocês. Então vamos lá. Aqui é o superfícies esféricas. Superfícies esféricas, capítulo 22. Então preste atenção. Nesse capítulo, uma informação importante logo no começo. Nesse capítulo está fixado um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, O e JK. Superfície esférica, equação reduzida e equação geral. Isso aqui é importante a gente anotar logo de cara, que para a superfície esférica, e para a gente entender o que é superfície esférica, né? Você pode pensar numa bola, uma bola de basquete, por exemplo.
Ou numa bolha de sabão perfeita, assim, certo? Ou numa bola de basquete. E nesse caso, você não, quando a gente fala superfície esférica, a gente não está imaginando nessa figura o interior dela. Quer dizer, não é uma bola, digamos assim, de madeira maciça, incluindo todo o seu interior, a parte de dentro. É apenas a superfície, só aquela, entre aspas, aquela casquinha da superfície, como se fosse uma bolha de sabão mesmo, perfeitamente esférica, perfeitamente redonda. Então, superfície esférica significa isso. Vou usar uma expressão que é muito usada na física também. É como se fosse uma casca esférica. É só a casquinha esférica. O seu interior não está sendo considerado na equação. Tá certo? Fazer uma comparação com a elipse. Quando a gente passou para vocês a equação da elipse, né? O que aquela equação representa? Ela representa só a curva, só a borda ali, como se fosse a borda. Né? A parte de dentro da elipse, os centros, focos, inclusive, que estão para dentro dela, não estão contemplados na equação. A equação representa os pontos apenas da curvinha elipse, tá certo? A equação da superfície esférica representa os pontos apenas da casca esférica, como se ela fosse oca por dentro. Tá? Não, os pontos de dentro aí não seria uma equação para representar, seria uma inequação, teria que ter o símbolo de menor ou igual, e não o símbolo de igual. Como aqui são equações, não são inequações, são equações, então a parte de dentro não está contemplada. A equação representa apenas aquela parte da casquinha, da superfície. Né? Então, olha só, equação reduzida e equação geral. Dados um ponto C pertencente ao E3, o E3 significa o conjunto dos pontos do espaço, né? Dado um ponto C fixo no espaço e um número real R maior que zero, isso aqui está meio apagado, vou até colocar na lousa, é um Rzinho isso aí, né? Então aqui, ó, já vou até colocar na lousa, que aqui já fica melhor para ler, né, acredito. Dado um ponto C, dado um ponto C pertencente ao E3, quer dizer, um ponto C do espaço, e um numerinho real R, como é que ele escreveu aqui? Um R maior que zero, um R maior do que zero. Olha só o que ele diz. A superfície esférica S de centro C e raio R é o lugar geométrico dos pontos do espaço que distam R do ponto C. Certo? Então, você vê, o lugar geométrico significa o conjunto dos pontos. O conjunto dos pontos do espaço que distam R do ponto C. Então, quer dizer, por isso que o interior, a parte de dentro da casca esférica, ela não está a uma distância R do ponto C. Ela está menos do que R, se você for pegar pontos de dentro. Então, é só os pontos que estão naquela casquinha esférica, que estão todos eles a uma mesma distância do centro, que é essa distância R. Né? Então, a superfície esférica, S, vírgula, de raio R e centro C, qual que seria a lei de formação dela? A lei de formação seria S, dois pontos, superfície esférica, é o distância de ponto de um ponto dela. Vamos colocar assim, deixa eu escrever melhor essa lei de formação aqui. Eu vou colocar assim. Um ponto P pertence. Um ponto P igual aqui já é ponto do espaço, né? Não é só XY, é XYZ. Um ponto P igual a XYZ pertence à superfície esférica S, C e somente C, C e somente C, C e somente C. A distância do ponto P até o centro for igual a R. Ponto final. Ponto final. Quer dizer, então, estou fazendo mais ou menos análogo como eu fiz com a elipse, hipérbole e parábola. Né? Então, estou colocando primeiro a lei de formação,
para depois extrair a equação com vocês. E aqui, no caso, vão ter duas equações, né? Você viu ele falando aqui, tem equação reduzida e equação geral, a gente vai ver as duas. Então, dado um ponto C e um número real R maior que zero, a superfície esférica S de centro C e raio R é o lugar geométrico dos pontos G3 que distam R do ponto C. Assim, se você colocar o ponto P, XYZ, e o centro C você chamar de X0, Y0, Z0, o ponto P pertence à superfície esférica, C e somente C, a distância de P até C é igual a R. Tá? Então é exatamente essa lei de formação que eu coloquei aqui na lousa. A distância de P até C é igual a R. Então, como é que dessa lei de formação a gente parte para uma equação? Então vamos lá, consideramos um sistema de coordenada O e JK, que ele já falou no começo que é um sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, tá aqui. Consideramos um sistema de coordenadas ortogonal. O tem uma origem O e JK. E aí os pontos passam a ter todos coordenados. O P eu já tinha colocado, né? Então vou só repetir a do P. O P é igual a XYZ. XYZ. O C, ele já falou ali que quer que considere X0, Y0, Z0. X0, Y0, Z0. Tá lá. Certo? Então, quer dizer, você colocou os dois pontos que apareceram aqui, P e C, né? Você colocou coordenadas. Daí temos a seguinte equação. Daí obtemos, vamos colocar assim, obtemos a equação geral primeiro, né? Obtemos a seguinte equação, que no caso é a equação, entre parênteses, geral. Equação geral, dois pontos. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar o seguinte: você parte da lei, você começa da lei de formação, distância de ponto até, muito simples essa aqui, né? Distância de ponto até centro é igual a R. Isso equivale a dizer qual que era a fórmula da distância que a gente tinha aprendido. Você faz o vetor, né? PC ou CP, que no caso eu vou fazer CP, fica x menos x0 mais ao quadrado, claro, mais y menos y0 ao quadrado, claro, mais z menos z0 ao quadrado também. Tudo isso raiz R. Olha lá. Aí você eleva ao quadrado os dois lados, fica x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. Z menos z0 ao quadrado, igual a r ao quadrado, que se elevou ao quadrado dos dois lados. Então, essa é a equação geral da superfície esférica. Vamos colocar aqui. Equação geral. Equação geral. Tá lá. Tá lá. X menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Quer dizer, como é que você tem que interpretar uma equação dessa aqui? Da mesma maneira que eu estava interpretando com vocês as outras equações importantes, famosas, célebres, né, que a gente viu aí. Por exemplo, vou citar algumas. Equação do plano,
geral, né? Estou falando geral. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, né? E depois a equação da elipse, por exemplo, com foco no eixo x e centralizada, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Depois você tem a equação da hipérbole centralizada também com foco no eixo x, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Você tem também a equação da parábola com vértice na origem, foco no eixo x do lado direito, no eixo x positivo, que é y ao quadrado igual a 4px, onde p é a distância da origem até o foco. Então, estou citando algumas equações que a gente viu. Como que todas essas equações, plano, elipse, hipérbole, parábola, como que todas essas equações funcionavam basicamente? Basicamente, elas funcionam como? Se você substitui um ponto, as coordenadas de um ponto nessa equação, e as coordenadas satisfazem a equação, então você sabe que aquele ponto está na curva ou está no plano, no caso da equação do plano. Se as coordenadas não satisfazem a equação, então o ponto está fora da curva ou está fora do plano. A mesma coisa acontece aqui. Se você colocar um ponto que esteja na superfície esférica, vai satisfazer a equação. Esse lado de cá, do lado esquerdo da equação, vai dar exatamente o raio ao quadrado. Agora, se você colocar um ponto que não pertence à superfície esférica, vai dar pau, vai dar diferente os dois lados. Por exemplo, tem um óbvio aqui, o x0, y0, z0, eles são as coordenadas do centro da superfície esférica. Opa! Eles são as coordenadas do centro da superfície esférica. Então, ele não está na superfície. Se eu substituir as coordenadas do centro aqui, x0, y0, z0, vai ficar 0 ao quadrado, 0 ao quadrado, 0 ao quadrado. Vai ficar raio igual ao quadrado igual a 0, só que o raio é maior que 0. Então, vai dar pau nessa equação, comprovando que o centro da superfície não está nela. Tá? Então, quer dizer, a gente tem aí uma situação onde o funcionamento da equação é igual àquelas equações que a gente já tinha visto antes. Essa equação, aliás, peraí, eu escrevi o nome errado, né? Equação, eu falei geral, na verdade é geral e reduzida, né? Eu coloquei o nome errado ali, calma aí. Equação reduzida e equação geral. Essa é a equação reduzida, eu confundi. Calma aí, depois, confundi aqui, peço desculpa. Ainda bem que deu tempo de eu corrigir aqui. Aqui é a equação reduzida, não é geral. A geral a gente vai ver depois. Equação reduzida. Reduzida. Equação reduzida da superfície esférica. Tá? Então, aqui ele dá um exemplo bem bobinho, mas já serve para a gente prestar atenção em algumas coisas, né? Só nesse primeiro exemplinho aí. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, exemplo. Se você escrever x mais 1 ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado, x mais 1 elevado ao quadrado, mais y menos 2 elevado ao quadrado, y menos 2 elevado ao quadrado, mais z ao quadrado igual a 4, mais z ao quadrado igual a 4. Você perceba que isso aqui dá para você reescrever como? Dá para você escrever como? X, esse mais 1 é menos 1 ao quadrado, mais esse y menos 2 é y menos 2 mesmo, ao quadrado, mais esse z ao quadrado, ele é como se fosse z, ele é equivalente a z menos 0 ao quadrado. E esse 4 é 2 ao quadrado. Então, isso significa que, isso implica que, no caso dessa superfície esférica aqui, com essa equação que ele deu no exemplo, o centro dela, o ponto C, que é o centro, ele tem coordenadas. Se a gente ver aqui o x0, y0, z0, que são as coordenadas do centro, é menos 1, 2 e 0. Menos 1, 2 e 0. E o raio R é 2. Não vai errar, confundir, cair na pegadinha e pegar o 4, né? Esse 4 que apareceu aqui, ele é o raio ao quadrado. Então, isso significa que o raio é igual a 2. Raio igual a 2. Ponto final. Tá? É um exemplo bobo, mas já serve para a gente ver algumas coisas, né? Menos 1, 2, 0, raio 4. Menos 1, 2, 0 e raiz de 4, que é 2. Bom,
Aí que tá. E de onde que vem essa aqui, equação geral, que é outra maneira que tem de descrever a superfície esférica? A equação geral vem, ele dá uma dica aqui para a gente expandir esses termos aqui da equação reduzida. Então, da onde que vem a equação geral? Vamos passar um traço aqui, para dividir aqui, né? Para não confundir com o exemplo. A equação geral, você parte da equação reduzida, você escreve primeiro a equação reduzida como você já tinha visto antes. X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. Z menos z0 ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Aí aqui vai ficar x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, x0 ao quadrado. Desenvolvi o primeiro. Você desenvolve o segundo, vai ficar y ao quadrado menos 2 vezes y0, y mais y0 ao quadrado. E aí você desenvolve o terceiro, vai ficar z ao quadrado menos 2z0, z mais z0 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Já até passei o menos r ao quadrado para o lado de cá. Vou escrever primeiro os termos que têm variáveis, porque vocês estão vendo que o x0, y0 e o z0, e o r também, x0, y0, z0 e r, eles são constantes, são valores fixos. As variáveis aqui são x, y e z, certo? Então aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Agora, eu coloquei primeiro as variáveis. Agora, as variáveis, o termo que tem só variável. Agora tem esses termos, as variáveis ao quadrado. Agora tem esses termos aqui com as variáveis lineares, né? Elevado a 1, em vez de estar elevado ao quadrado. Então, o primeiro termo aqui seria mais, próximo termo seria esse menos 2x0, menos 2x0, menos 2x0 multiplicando x, mais, tem aqui um menos 2y0, menos 2y0 multiplicando um y, e tem aqui um menos 2z0 multiplicando o z. Olha lá, tá certo? E depois sobram os termos que é só constante, que é o x0 ao quadrado, mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais z0 ao quadrado, menos r ao quadrado. Menos r ao quadrado. Tudo isso igual a zero. Agora, como que fica essa equação aqui? Se a gente chamar esse menos 2x0, que é uma constante, a gente pode chamar de A. Esse aqui a gente pode chamar de B. Esse aqui a gente pode chamar de C. E esse tudo aqui, que é uma imensa constante, a gente chama de D. Certo? Opa! D. Então, essa equação aqui vai se tornar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais um ax. Fica até um formato interessante aqui, ó, porque parece uma equação do plano aqui embutida, né? Mais by mais cz mais d igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral, que eu tinha escrito antes, que aquela outra era geral, né? Na verdade, eu errei. Aquela lá é reduzida, mas eu já corrigi lá na lousa. Aquela lá é a equação reduzida da superfície esférica. Essa aqui é a equação geral, também da superfície esférica. Certo? Quer dizer, em qualquer exercício pode aparecer algo desse tipo, ou pode aparecer algo desse tipo aqui. Nos dois casos, você tem equação de superfície esférica. Nos dois casos, a equação matemática que está aparecendo representa uma superfície esférica. Aí deixa eu perguntar para vocês, tudo que eu falei até agora vocês entenderam? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Vamos ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa. Aí, olha só o que ele coloca aqui, ó. Seguem imediatamente duas questões. Olha lá, tem um pessoal reagindo aqui.
Matheus, de boa. Leonardo, Davi, por enquanto está tudo tranquilo. Tá tudo bem. Então, seguem imediatamente duas questões. Primeira questão, dada uma equação nessa forma 3, olha a forma 3 aqui qual é. A forma 3 é a equação geral que ele está falando, essa segunda aqui que a gente viu. Dada uma equação de superfície esférica nessa forma de equação geral, como decidir se ela é a equação geral de alguma superfície esférica S? Em caso afirmativo, como obter as coordenadas de raio e de centro? Quer dizer, por que ele está fazendo essa pergunta aqui? Mas não é uma equação de superfície esférica? Por que ele está perguntando como é que eu posso decidir se ela é equação de alguma superfície esférica? Bom, ele está partindo do seguinte princípio. Quer dizer, como que eu cheguei ali naquela segunda equação, na equação geral, que eu acabei de escrever aqui? Eu cheguei nessa equação aqui geral a partir de uma equação reduzida, que eu já sabia que era de superfície esférica. Essa aqui é a EQ reduzida. Equação reduzida. Eu parti dela. E fui desenvolvendo e cheguei nessa equação geral. Então, digamos assim, eu já sabia que o que ia dar no final é uma equação que representa uma superfície esférica. Por quê? Porque eu já parti de uma equação de superfície esférica no começo, que era, no caso, a equação reduzida. Mas isso é uma situação diferente, essa que a gente fez aqui na lousa, é uma situação diferente de você abrir lá numa página qualquer do livro, ou pegar uma prova, ou olhar na internet alguma questão, e já ver a equação escrita ali para você, sem ter sido deduzida de lugar nenhum. O cara simplesmente escreve para você do nada uma equação, né? O cara vem para cá e escreve para você. Vamos colocar um exemplo aqui. Deixa eu pensar um exemplo legal aqui. Vamos supor que ele escreve assim para você, um exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Mais, aí ele chega aqui, coloca x menos 2y mais 3z. X menos 2y mais 3z. Certo? E aí, nesse termo d, ele coloca, vamos fazer uma conta aqui, ele coloca, digamos aí que ele coloque menos 10, sei lá, menos 10, igual a zero. Então, soltou essa equação aqui. Aí você olha para essa equação, você pensa, bom, a princípio deve ser uma equação geral porque eu estou vendo que está batendo certinho os termos aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, né? Mais ax, no caso a é 1, mais by, no caso b é menos 2, mais cz, no caso c é 3, mais d, no caso d é menos 10, igual a zero. Né? O cara pensa, bom, é uma equação de superfície esférica. Beleza, vou tentar fazer o processo reverso aqui. Vou tentar chegar no que seria a equação reduzida dela. Porque essa aqui eu estou vendo que está na forma de equação geral. Seria uma equação nessa forma aqui de equação geral. Né? É que geral. Agora, como que eu poderia fazer o processo inverso e chegar na equação reduzida? Por que eu gostaria de chegar na reduzida? Porque na reduzida, gente, é muito fácil eu ver quem é o centro e quem é o raio da superfície esférica. Eu bato o olho nela, eu já vejo aqui o x0, y0, z0. E já vejo aqui o raio ao quadrado. Pronto. Agora, como que eu posso sair da equação geral e voltar para a reduzida? Eu posso fazer um processo de completamento de quadrado, que a gente já tinha discutido antes, naqueles exercíciozinhos que eu tive vendo com vocês, na parte de cônicas, né? Eu vi completamente quadrado, então o mesmo procedimento. Então vai ficar x ao quadrado, por exemplo, eu vou agrupar aqui, ó, x ao quadrado mais x. X ao quadrado mais x. Aí vou ter que completar o quadrado aqui. Mais o y ao quadrado, eu vou agrupar aqui com o menos 2y. Menos 2y. Y ao quadrado menos 2y. Aí o z ao quadrado, eu vou agrupar com o mais 3z. Z ao quadrado mais 3z. Vou ter que completar esses quadrados aqui. Vai ficar esse menos 10 aqui por enquanto. Eu posso até passar ele para o outro lado se eu quiser. Igual a 10. É claro, se ele é menos 10 aqui, ele vai para lá, 10. Positivo. Aí você fala, beleza, vou completar o quadrado agora.
Aí pergunta para a turma, nesse x ao quadrado mais x, como é que eu completo o quadrado aqui? X ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Para 2 vezes o primeiro pelo segundo ter dado x, quem que era o segundo? Que eu vou ter que elevar ao quadrado aqui para somar. Vamos ver se alguém consegue responder corretamente aí. O pessoal está meio devagar. Está que nem meu computador aqui. O pessoal está meio puto, ninguém vai querer responder. 2 vezes o primeiro pelo segundo deu x. O primeiro seria x, que está ao quadrado aqui. 2 vezes x vezes o segundo deu x. Quem que tem que ser o segundo? Ninguém? Meio. Meio. Não é? Gustavo Meio? Seite. Meio. Meio, né? 2 vezes x. Desculpa. 2 vezes x vezes meio dá x. Então você vai somar meio ali para completar o quadrado? Não, cuidado que esse segundo que você acabou de descobrir, você tem que somar ele ali elevado ao quadrado, correto? Sim ou não? Então, você vai ter que somar quem aqui, na verdade? Você vai ter que somar 1/4. Sim ou não? Ok. Ninguém vai querer responder, mas tudo bem. Agora aqui, mais y ao quadrado mais 2y. Quem que tu vai somar aqui? Para ter dado 2y 2 vezes o primeiro pelo segundo, o segundo era 1. Então vai ficar y ao quadrado menos 2y mais 1. Ok. Opa, deixa eu fazer na outra cor aqui, igual eu tinha feito o outro. Mais 1. Mais 1. Agora, e esse terceiro aqui? Z ao quadrado mais 3z. Quem que eu tenho que somar aqui no final? 1, olha lá, o pessoal está falando desse aqui, 1, sim, está correto, 1. Correto, 1. E esse aqui, z ao quadrado mais 3z, 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu 3. Então, isso significa que o segundo é quem? Eu diria que ele é 3 sobre 2. Só que ele elevado ao quadrado, quanto que dá 3 sobre 2 elevado ao quadrado? Alguém fala para mim. 9 sobre 4. Então, correto. Então, vou colocar aqui 9 sobre 4. Sim ou não? 9 dividido por 4. Só que esses termos que eu adicionei aqui, que não tinham originalmente, eu tenho que compensar eles aqui do outro lado. Então, eu vou colocar mais 1/4 aqui, mais 1 aqui, que é... quanto que é 1? 1 é, na verdade, 4 sobre 4, né? 4 sobre 4, mais 9 sobre 4. Para ficar mais fácil de fazer a conta aqui, né? Mais 9 sobre 4. Aí, o que aconteceu? Aconteceu aqui, x, o que é x ao quadrado mais x mais 1/4? X ao quadrado mais x mais 1/4 é x mais meio ao quadrado. Olha que legal. O que é o y ao quadrado menos 2y mais 1? É y menos 1 ao quadrado. E o que é o z ao quadrado mais 3z mais 9 sobre 4? Ele é z mais 3 sobre 2 ao quadrado. E o que é esse número que ficou do lado de cá? 1 mais 4 é 5, mais 9 é 14, 14 dividido por 4. Tira o mínimo aqui, vai ficar 40 mais 14 dividido por 4. Né? Fazendo um rascunho aqui, 10 mais 1 mais 4, 5, 5 mais 9, 14. 10 mais 14 dividido por 4, que é a mesma coisa que tirando o mínimo, 40 dividido por 4, mais, que é o 10, mais 14 dividido por 4. 40 mais 14 dá 54 dividido por 4, que é a mesma coisa que 27 dividido por 2. Né? Então, do lado de cá ficou 27 dividido por 2. Tá? Beleza, tudo bem. Só fiz só um rascunho aqui embaixo para a gente ver, né? 27. Aí parece que fechou, né? Vamos ver, quer dizer, tem que ser pelo visto, o centro, se as nossas contas estão certas aqui, o centro, nesse exemplo que eu criei aqui, quais são as coordenadas do centro? Menos meio, vírgula 1, vírgula menos 3 meios.
E quem que é o raio? Quem que seriam as coordenadas do raio aqui? Vamos colocar o raio aqui também. Raio seria igual. Raio igual. Raiz quadrada de 27 sobre 2, né? Porque aqui é o raio ao quadrado. Então, se fosse o número 100 aqui, o raio, na verdade, seria 10. Raiz de 100, que é 10. Se fosse o número 9 aqui, na verdade, o raio seria 3. Raiz de 9, que é 3. Como é 27 sobre 2, infelizmente deu um número quebrado aí, eu criei o exemplo de cabeça. Raiz de 27 sobre 2. A gente está com o GeoGebra aberto aqui. Vamos fazer um teste. Vamos digitar essa equação. Não essa aqui, vamos digitar a equação original que eu tinha colocado aqui no exemplo. X ao quadrado mais y ao quadrado mais eu. Agora vai ser um teste aqui de fogo se a gente acertou ou não. Vamos dar uma olhada. X ao quadrado. Opa, travou o GeoGebra. Quando o cara pensa que vai conseguir alguma. Opa! X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aí vamos ver aqui o restante. Mais x menos 2y mais 3z menos 10. Vamos lá. Opa! Espera aí não. Não. Olha lá. Mais x menos 2y mais 3z menos 10. Olha que interessante. Vocês estão vendo, sim ou não? Igual a zero, né? Igual a zero. Olha lá o que apareceu. Enter. Vamos analisar essa esfera aqui. Apareceu uma superfície esférica. Olha bem essa superfície esférica, certo? Vocês estão vendo? Será que o raio dela é realmente raiz de 27 sobre 2? Olha lá, apareceu a equaçãozinha dela aqui, ó. Olha que interessante. Aqui, ó, x mais meio ao quadrado, mais, ó, bateu com a nossa aqui, ó. X mais meio ao quadrado, primeiro termo, y menos 1 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado, segundo termo, mais z mais, o que é 3 sobre 2? É 1,5. Z mais 1,5 ao quadrado, igual a 13,5. O que é o 13,5 que apareceu aqui? É exatamente o 27 sobre 2, que a gente tinha deixado aqui. Se você pegar 27 e dividir por 2, vai dar exatamente 13,5. Então a gente acertou. É exatamente. Se você prestar atenção nessa esfera, nessa superfície esférica, você vai perceber o seguinte, que quais são as coordenadas do centro? Olha só. A gente tinha achado lá, menos meio, 1 menos 3 meio. Vamos colocar um ponto aqui. Ponto. Olha lá. Vamos colocar as coordenadas desse ponto. Menos meio, menos 0,5, 1 e menos 1,5. Enter. Olha lá. Menos meio, 1, menos meio, 1, menos 3 meios. Olha lá onde é que foi parar o ponto. Está vendo que o ponto está bem no meio da esfera lá? Olha lá. O ponto pegou bem no centro. Né? Agora, e o raio? Raiz de 27, o raio tem que ser raiz quadrada desse 13,5. Né? Como que a gente pode ver isso? Vamos tentar colocar um segmento aqui e ver se ele mostra. Vamos marcar um ponto na própria esfera, né? Cadê? Ponto em objeto. Não, ponto em superfície. Cadê? Deixa eu ver aqui se tem uma opção aqui. Quer ver? Ó? Eu acho que é esse aqui mesmo. Ponto em objeto. Olha lá. Meti um ponto lá na esfera. Na superfície esférica. Agora eu vou pegar um segmento. Eu vou pegar um segmento que vai do centro. Olha lá. Até aqui. Olha lá quanto é que ele deu. 3,67. Que é justamente quanto? Deixa eu ver se dá para calcular aqui. Igual DS, será que ele calcula? Deixa eu ver. 27 dividido por 2. Olha lá. Raiz de 27 sobre 2. 3,67, tá vendo? Raiz de 27 sobre 2, 3,67. Esse segmento aqui, não sei se vocês estão... Não sei se vocês estão percebendo. Ele é exatamente um raio da superfície esférica. Vocês estão vendo sim ou não? Não sei se o pessoal está percebendo. Olha lá. Ele é um raiozinho. Sim. Sim? Vocês estão conseguindo ver essa figura que eu estou fazendo para vocês, turma? Sim, Em 3D? tô. Obrigado, valeu. Obrigado por existir. Olha lá. Olha lá.
Tá lá, para vocês verem a situação que é da equação da superfície esférica, o que ela representa. Aí você deve estar pensando o seguinte, professor, mas vamos voltar naquela pergunta lá que você tinha feito, que o próprio livro fez. Aqui nesse caso, você jogou uma equação qualquer desse tipo aqui, você jogou aqui para a gente completou o quadrado, desenvolveu, chegou numa equação de superfície esférica, a gente até jogou no GeoGebra para conferir, deu certo. Eu não estou entendendo essa pergunta aqui que ele tinha feito, de dado uma equação desse tipo aqui, vamos decidir se ela é realmente... Quer dizer, pode ser que ela não seja, aí eu vou fazer uma variação aqui para você ver. Ó. Vamos supor que ao invés de eu ter colocado menos 10 aqui nesse termo, aqui foi um menos 10. Vamos supor que eu tivesse colocado mais 10. Tivesse mudado um único sinal aqui. E a gente tivesse essa equação aqui, um outro exemplo aqui embaixo. Ó. Vamos supor que eu mantivesse ali os mesmos coeficientes, um outro exemplinho aqui. Deixa eu passar uma retinha aqui só para separar, para não confundir. Vou botar aqui um outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse escrito a mesma equaçãozinha, x ao quadrado, a princípio os mesmos termos aqui, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, mais x, menos 2y, mais 3z. Aí, o que ia acontecer? Em vez de eu colocar menos 10, eu teria colocado aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, menos 3. Menos 3. Olha o que ia acontecer. Poderia ser mais 10 também, poderia ser mais 10, mas mais 10 é muito óbvio. Vou colocar menos 3. O que ia acontecer? Eu ia completar esses quadrados aqui, e assim, como eu repetir os mesmos termos, ia ser a mesma coisa. Você ia ficar com x mais meio ao quadrado aqui, você ia ficar com esse y menos 1 ao quadrado aqui igual, você iria ficar com z mais 3 meios, z mais 3 meios igual aqui, e você, aí, só que em vez de ter passado menos 10 para lá, ficou mais 10, você teria passado menos 3, ficou 3. E aí você teria que somar esses termos aqui, que são os mesmos. Você teria, então ia ficar 3, desculpa, não, eu falei errado, não é menos 3, é mais 3. Né, mais 3. Mais 3, eu falei mais 3. Imagina que no lugar do o número que eu tinha colocado ali, menos 10, no lugar do menos 10, eu tivesse colocado mais 3. Então ele teria passado para cá, só que acho que não vai dar certo. Deixa eu melhorar esse meu exemplo aqui. Só pensar um número melhor aqui. Peraí um pouco. Mais 3, menos 3. Eu acho que com mais 4 já dá certo o que eu queria mostrar. 4 igual a 0. Ele passaria para cá, menos 4. Aí o que você teria que somar do lado de cá? Você tinha somado aqui um mais 1/4, você vai ter que colocar um mais 1/4 aqui. Vamos ver se vai dar certo, acho que vai. Você tinha somado um mais 1 aqui, vai ter que colocar um mais 1 aqui na hora de completar o quadrado. E você tinha somado um 9 sobre 4 aqui, você vai ter que colocar um mais 9 sobre 4 aqui. Aí na hora de fechar a conta, você ia ver que não iria fechar igual fechou o exemplo anterior, porque você ia ficar com essa mesma estrutura aqui igual, esse menos 4 viraria menos 16 sobre 4, para dar o menos 4, esse mais 1/4 continua aqui, esse mais 1 viraria mais 4 sobre 4, esse mais 9 sobre 4 continua aqui, e na hora que você faz a conta, ficou 1 mais 4 dá 5, 5 mais 9 dá 14, menos 16 mais 14 daria menos 2 sobre 4, que é igual a menos meio. Então a sua equação ficaria uma equação, como é que pode? Né? Menos meio. Aí quem que é o raio? Para você calcular o raio, você tem que tirar a raiz, ia ficar a raiz quadrada de menos meio, quer dizer, tua equação ficaria assim, ó, vamos botar nessa cor aberrante um pouco. X mais meio ao quadrado, para chamar a atenção, mais y menos 1 ao quadrado, até aí tudo bem, mais z mais 3 meios ao quadrado, até aí tudo bem, aí aqui ferrou, igual a menos meio. Quer dizer, a hora que você obteve isso aqui, você pensa, opa, deu alguma coisa errada, porque como é que eu sei que esse último termo aqui da equação geral, o do lado direito, que aqui tinha dado 27 sobre 2,
ele é o raio ao quadrado. Olha lá, na equação geral, a gente tinha visto, olha lá, ele é o raio ao quadrado, esse termo da direita. Como que pode o raio ao quadrado ter dado menos meio? Né? Porque aí surgiu o seguinte problema. R igual, R ao quadrado igual a menos meio. Absurdo. Absurdo. Então, o que esse exemplinho aqui, esse segundo exemplo que eu acabei de colocar para vocês, mostra? Se o cara lança para você, olhando para as duas, elas são muito parecidas, né? Olha a equação do primeiro exemplo. Tem todos os termos iguais aqui, só que um menos 10 igual a zero. Aqui tem todos os termos a mesma coisa, só que mais 4 igual a zero. Você mudou do menos 10 para o mais 4, já deu pau aqui e não formou a equação reduzida, porque na equação reduzida não pode ter um número negativo aqui, porque aqui é o raio ao quadrado, tem que ser um número positivo e maior do que zero. Lembra que ele falou lá no começo, o R é sempre um número maior do que zero. Então, esse R ao quadrado aqui tem que ser um número, não pode nem ser zero. Ele tem, como R é maior do que zero, esse aqui tem que ser um número positivo mesmo, maior do que zero, R ao quadrado. Aqui não deu nem zero, nem positivo, deu um negativo, menos meio. Então, agora fez sentido a pergunta que ele fez. Ele está percebendo com esses dois exemplos que não é sempre que eu lanço uma equação daquele tipo geral que eu posso realmente já olhar para ela e falar, não, com certeza isso aqui é a equação geral de uma superfície esférica. Dependendo da equação, pode ser que seja, é o caso dessa aqui que realmente era, com esse menos 10 aqui, pode ser que não seja. Essa aqui que eu fui manter os mesmos termos e resolvi trocar o menos 10 por um mais 4, pode ser que não seja. Né? Alguém poderia ter a seguinte ideia, não, professor, eu já sei o que aconteceu. É que você precisa, é que você colocou negativo aqui você colocou positivo. E se você tivesse mantido o número negativo aqui, teria dado certo. Não, mesmo com o número negativo aqui, pode ser que dê errado. Pode ser que dê errado. Certo? Não, deixa eu ver aqui. Mesmo com o número negativo aqui, pode ser que dê errado? Deixa eu pensar. Não, talvez com o número negativo aqui vai dar certo sempre. Não sei, agora eu fui falar uma coisa que nem eu mesmo sei responder. Para a gente não ficar com especulações, é melhor a gente fazer uma conta geral, que já diz para a gente qual que são os valores que tem que ter aqui para dar certo essa equação. Em alguns casos ela dá errado, ela dá certo, em outros casos ela dá errado. Mas qual que seria a fórmula geral? A fórmula geral, a gente teria que ver o seguinte, em vez de ficar com especulações, vamos pegar uma fórmula geral. Vamos supor, então, quer dizer, como saber, a pergunta-chave agora é como saber se a equação geral, se a EQ geral, realmente representa uma superfície esférica. Geral realmente representa uma superfície esférica. Então, quer dizer, o que você vai fazer? Você vai partir de uma equação geral, x ao quadrado, mais, olha só o que você vai fazer aqui, y ao quadrado, que aí, claro, eu estou só justificando para vocês o critério. Uma vez que você souber a fórmula, acabou. Mais ax, mais by, mais cz, só para não jogar a fórmula direto para vocês. Mais d igual a zero. Estou justificando de onde ela vem. Pegou a equação geral, completa quadrado. Então, você tem que agrupar o x ao quadrado com ax, você tem que agrupar o y ao quadrado com o by, você tem que agrupar o z ao quadrado com o cz, E aí, mais o d igual a zero. Aí, completa quadrado. Então, vamos lá. X ao quadrado mais ax, quer dizer, 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu a. Né? Se 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é uma interrogação, deu igual a isso significa que essa interrogação é igual deu ax, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo deu ax. Então, ignorando o x, corta o x, interrogação é igual a sobre 2. Só que você tem que colocar ele elevado ao quadrado aqui. Ele elevado ao quadrado vai ser a ao quadrado sobre 4. A ao quadrado sobre 4. Certo? A ao quadrado sobre 4. Só para vocês verem de onde veio esse a ao quadrado sobre 4. Ele está só completando o quadrado aqui para dar certinho. Mais y ao quadrado, ó,
quadrado do primeiro, o y primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, deu EBY. Então, o segundo é b sobre 2. b sobre 2 elevado ao quadrado é b ao quadrado sobre 4. b ao quadrado sobre 4. E na hora que completar aqui o terceiro quadrado, obviamente vai dar z ao quadrado mais cz mais c ao quadrado sobre 4. c ao quadrado dividido por 4. Mais d igual a 0. Mais d igual a 0 não. Você tem que somar. Aí que tá. Para dar certo aqui, você tem que somar do outro lado para compensar. Pode até passar esse d para o outro lado também, e vai ficar aqui um menos d, e você vai ter que somar quem aqui? O a ao quadrado sobre 4, o b ao quadrado sobre 4, e finalmente o c ao quadrado sobre 4. c ao quadrado sobre 4. Agora, esse x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado sobre 4, ele na verdade é quem? Ele é x mais a sobre 2 ao quadrado. Esse segundo parênteses aqui, na verdade, é quem? Y mais b sobre 2 ao quadrado. Olha que legal. Esse terceiro parênteses aqui, na verdade, é quem? Z mais c sobre 2 ao quadrado. Isso aqui dá igual a quanto? Aí, se você fizer a conta do lado de cá, vai ficar a ao quadrado, já tirando o mínimo, né? Mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 4d sobre 4. Então, o que você percebe na hora que você completou o quadrado? Você percebe que o centro dessa superfície esférica aqui, representada por essa equação geral que eu tinha colocado aqui no começo, é aqui geral, o centro dela é C. C igual menos A sobre 2, menos A sobre 2. Essa fórmula aqui ajuda bastante. Por quê? Menos B sobre 2, menos C sobre 2. Porque você batendo agora o olho aqui na equação geral, você já vê aqui você já vê aqui o A, B, C. Você já sabe que menos A sobre 2, menos B sobre 2, menos C sobre 2, já é o centro que ela representa. Mas só vai realmente estar representando o centro de uma superfície esférica, aí que tá. Cadê a pergunta aqui? Quando é que ela realmente representa uma superfície esférica? Bom, aí você sabe que esse número aqui tem que ser positivo, como eu tinha comentado antes, porque ele é o raio ao quadrado. Esse número aqui, ele é igual a R ao quadrado. Então, ele tem que ser um número estritamente maior do que zero. Então, e nesse caso, se ele for um número maior que zero, ele vai representar, a raiz quadrada dele vai representar o raio. Então, isso significa que o raio é igual ao raio da superfície esférica é igual a raiz quadrada disso aqui, que vai dar a raiz desse termo que está em cima, a ao quadrado mais b quadrado mais c quadrado menos 4d raiz dividido por raiz de 4, que é 2. Certo? Mas isso aqui tem que ser maior que zero. Tem que ser um número real maior que zero. Então, qual que é o critério? Critério fundamental. Critério fundamental. O critério fundamental é, isso aqui debaixo da raiz tem que ser um número positivo. Critério fundamental, 2 pontos. Esse negócio aqui, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Senão não dá certo. Aqui, se aqui ficar um número negativo, fica uma raiz de um número negativo que não vai para frente. Mais c ao quadrado menos 4d tem que ser um número maior do que zero. Esse é o critério fundamental. Tá? Tá aqui. Você veja só, nos dois exemplos que a gente tinha visto antes, no primeiro exemplo anterior, como é que tinha ficado o ABC? Se você fizer essa conta no exemplo anterior, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado
menos 4D, quanto é que era o A? O A era 1. Então ficaria 1 ao quadrado, mais o B era menos 2 ao quadrado, o C era 3, mais 3 ao quadrado, e o D, não sei se vocês se lembram, era menos 10. Menos 4 vezes menos 10, por isso que eu fiquei naquela dúvida de se ia funcionar sempre que é negativo. Sempre vai, né? Porque positivo, 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 aí o D é negativo, negativo com esse menos aqui, fica positivo. Realmente, com D negativo sempre vai funcionar. Mas com D, não significa que se o D for positivo, não vai funcionar. Né? Ali no caso não funcionou quando eu coloquei mais 3. Mas eu poderia ter colocado, por exemplo, mais 1, e iria funcionar, mesmo sendo positivo. Tá? Já vamos ver. Deixa eu só terminar essa conta. Aqui vai ficar igual a 1 mais 4 mais 9 mais 40, que vai dar quanto? Vai dar igual 54, que é maior do que zero. 54, que é maior do que zero. Então, satisfez o critério. Por isso que o primeiro exemplo funcionou. Agora, no segundo exemplo, o que aconteceu nesse critério aí? No segundo exemplo, o que aconteceu foi o seguinte: essa conta A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 4D, ela ficou 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E na hora de fazer o menos 4D, ficou menos 4 vezes, no lugar do menos 10, ficou 3, porque eu tinha colocado o número 3. Então, os 3 não, eu tinha colocado o número 4. Né? Isso aqui deu igual a 1 mais 4 mais 9 menos 16, que é igual a 14 menos 16, que é igual a menos 2, que é menor do que zero. Então, aqui não satisfez o critério. Deu menor do que zero. Não deu maior, como você está vendo que tem que ser aqui. Certo? Bom, vocês estão entendendo isso aí, turma, até agora? Sim ou não? Tem alguém acompanhando ainda a aula? Eu vi que caiu um aí no Ibope, né? Matheus Gonçalves Rodrigues dos Santos. Professor, acredito que naquele método de colocar os quadradinhos para completar o quadrado que eu te mandei o vídeo, acredito que dá certo para elipse, hipérbole e parábola, e nessa parte também de superfície esférica. Com certeza, aquele método lá está muito bom, é um método bem didático para a pessoa completar o quadrado, você tem razão, você tem toda a razão. Gustavo Seite Dourado, S. Leonardo Davi, sim. Estela Simeão Prio. Sim. Raíssa Cuevas, sim. Bom, todo mundo está respondendo sim. Tudo certo, professor. Isabela Feitosa, Vitória Cavalcante, Júlio Mariano, obrigado pela atenção de vocês. Então, olha só. Então, ele faz essa conta aqui, ó. Ele completa aqui os quadrados, como eu tinha feito com vocês, chega aqui no mesmo resultado. A ao quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado menos 4D dividido por 4. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 4D tem que ser maior que zero. E nesse caso o centro é menos A sobre 2, menos B sobre 2, menos C sobre 2, e o raio é dado por essa fórmula aqui. Tá? E tem algumas observações interessantes que ele faz aqui no final, antes de ir para os exercícios, que é o seguinte, ele coloca aqui, né? Se A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado menos 4D for igual a zero, porque o critério é que ele tem que ser maior do que zero. Né? Não pode ser negativo, mas também não pode ser zero. Por quê? Se ele der zero, a única solução que vai ter é o ponto C. E se ele for menor do que zero, aí é vazio. Quer dizer, quando dá menor do que zero, aquela fórmula ali, A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado menos 4D dá menor do que zero, aí realmente o conjunto solução da equação é conjunto vazio. E, portanto, você não forma aquela bolinha vermelha que formou aqui no GeoGebra, você não forma superfície esférica nenhuma. É o caso de eu escrever aqui, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Aquela nossa ali deu menos 2, deu negativo, né? E aquela nossa tinha sido x ao quadrado, do segundo exemplo, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, mais x, menos 2y, mais 3z, e eu tinha colocado mais 4, no caso. Né?
igual a 0. Olha lá, Enter. Olha lá, não formou nada, não aparece nenhum desenho. Estão percebendo? Na verdade, dá só um ponto. Se eu apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui, poderia ter aparecido um ponto aqui, mas nem isso apareceu. Agora, se eu colocar, por exemplo, que nem eu tinha falado para vocês, mais 1, olha só o que acontece no mais 1. Enter. Ah, já apareceu alguma coisinha ali. Já apareceu uma superfíciezinha esférica, tá vendo? Porque com mais 1, o que vai acontecer com aquela fórmula? Vai dar 1 mais 4 mais 9, que é 15, perdão, que é 14, 14 menos 4D, que seria 4 vezes 1, 14 menos 4 dá 10, que é positivo, então já formou superfície esférica. Né? Com 2 acho que ainda daria também, com 3 também, olha lá, com 2, pum, uma esferinha maior, com 3, perdão, uma superfície esférica menor, olha lá, a gente começou com 10, né? Deixa eu ver aqui. Não, com 10 já, não, desculpa. A gente vai começar com menos 10. Então, com menos 10 dá aquela que a gente já tinha visto, Enter. Aí, se o cara coloca... O negativo a gente viu que sempre vai dar certo, né? No D aqui. Então, você pode cortar, por exemplo, a menos 5, olha lá, ela já deu uma diminuída. Para menos 1, já vai diminuir ainda mais. Menos 1, Enter. Olha lá, diminuiu mais. Com 0, você pode deixar 0 também no D. Olha lá, 0, Enter. Sem D, diminui um pouquinho mais. Agora começa a colocar um D positivo. Coloca, por exemplo, mais meio. Mais meio. Olha lá, Enter. Diminuiu um pouquinho mais. Mais 3 meios. Já vai diminuir mais ainda. Ó. Enter. Diminuiu mais. Mas 4 meio. 4 meio é 2. Então vamos colocar 2 aqui. Ó. Mais 2. Enter. Diminuiu mais ainda. Vocês estão vendo que ela está diminuindo. Até que tem uma hora que você coloca aqui mais 2,5, que seria 5 dividido por 2. Olha lá. 5 dividido por 2. Enter. Diminuiu mais ainda. 6 dividido por 2, que é 3. Olha lá. Mais 3. Diminuiu mais. Até 3,5, que seria 7 por 2. 7 dividido por 2. Enter. Olha lá, está quase sumindo aqui o negócio. Olha a bolinha que ficou. Olha a bolinha que ficou ali, a superfíciezinha esférica. Olha lá. E aí o que acontece quando for 8 dividido por 2, que é 4? Quando for 4, Enter. Pum, já sumiu. Já não tem mais. Tá certo? Então, quer dizer, eu estou mostrando para vocês que você tem um certo limite ali para os valores do D. Acima de um certo ponto, acima de um certo valor de D, aquele A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado deixa de ser positivo, vira zero ou negativo, e você deixa de ter uma superfície esférica, você fica com um ponto ou com negativo. Para dar um ponto ali no nosso caso, o D teria que ser 14 sobre 4, né? Ou melhor, é assim, 14 sobre 4. Vamos testar ali com 14 sobre 4 para ver o que acontece aqui. Só que travou agora aqui. Aqui, ó. 14 dividido por 4. Olha lá, vamos ver. Enter. Olha lá, apareceu um negócio mínimo aqui, né? Talvez seja a representação só de um ponto, não sei. Olha lá. Ponto. Ó. Ficou um ponto, certo? Acho que é isso. Porque realmente você diminuiu demais aqui. O raio virou zero, né? Quando o raio fica assim. Porque o raio é isso aqui. Olha o raio. Essa expressão, A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado menos 4D, ela aparece aqui debaixo da raiz na expressão do raio. Então, se ela der zero, o raio vai ficar raiz de 0 sobre 2, que é 0. E se ela der negativa, aí acabou. Aí travou, não sai nada. Né? Bom, beleza. Então, primeira observação. Segunda observação, na obtenção da equação geral, notamos que os coeficientes A, B, C dependem exclusivamente das coordenadas do centro. Vocês viram que o A, o B e o C estão amarrados com as coordenadas do centro. O A, na verdade, olha lá, ó. Olha lá. Olha as coordenadas, melhor ver por aqui. O x0, que é a primeira coordenada do centro, é menos A sobre 2. Equivalentemente, você poderia dizer que o A é menos 2x0. O B
é menos 2y0. E o C é menos 2e0. Quer dizer, o ABC estão ligados apenas com as coordenadas do centro. Quer dizer, as coordenadas do centro dependem apenas do ABC, e o raio depende do ABC e também do D. O D influencia no raio. Na obtenção da equação 3, notamos que os coeficientes ABC dependem exclusivamente das coordenadas do centro de S. O raio R influi apenas no termo independente D. Certo? Segue-se daí que a equação x² mais y² mais e² mais ax mais by mais cz mais lambda igual a 0. E aí, claro que ele pegou o D e trocou por lambda, deixou como se fosse um parâmetro. Lembra das equações paramétricas? Tinha sempre um parâmetro lambda, que variava, né? Lambda pertence a R, a gente sempre falava, né? Era um número real. Então, nessa situação aqui, x² mais y² mais e² mais ax mais by mais cz mais lambda igual a 0, ele deixou o lambda livre. Claro que ele tem que ser, como a gente sabe que vale essa equaçãozinha aqui, essa equaçãozinha aqui, esse critério aqui, vamos colocar na lousa aqui para explicar melhor para o aluno. Se você fizer aquilo ali que ele está fazendo na segunda observação, você pegar a equação geral da superfície esférica, x² mais y² mais e² mais ax mais by mais cz, e você trocar aqui por um lambda, o D, e deixar ele livre, igual a 0, aí o que acontece? Aí nós estamos considerando um lambda pertencente a reais, aí o que acontece? Você lembra do critério, A² mais B² mais C² menos 4D, que no caso vai ficar menos 4 lambda, tem que ser maior do que 0. Então, isolando o lambda aqui nessa equação, isso aqui é equivalente a gente escrever 4 lambda menor do que isso, lambda tem que ser menor, olha lá o limitante, menor do que A² mais B² mais C² dividido por 4. Ponto final. Certo? Vamos voltar ali porque ele está falando. Então, se eu trocar por lambda, lambda é um parâmetro real, ele vai ficar limitado por isso aqui. Quer dizer, você pode colocar qualquer valor de lambda aqui que seja menor do que isso, que vai dar uma equação de superfície esférica. Quanto mais próximo disso aqui você chegar, mais ela vai estar diminuindo, tendendo a um ponto. Tá? Quanto mais você se afastar aqui desse valor A² mais B² mais C² sobre 4, maior vai ser o raio. Né? Representa um feixe de superfície esférica. Lembra do feixe de planos? Esse aqui é um feixe de superfície esférica. Qual que é a ideia de um feixe de superfícies esféricas? Concêntricas. Todas têm o mesmo centro, vai mudando só o raio, né? É claro que o raio aqui ia depender do lambda. Como é que ia ficar o raio aqui nesse caso? O raio iria ficar, raio da superfície esférica, iria ficar A² mais B² A² mais B² mais B² mais C² menos 4 lambda, menos 4 lambda, raiz, tudo isso dividido por 2, certo? Então, quer dizer, você vê, quanto mais negativo você vai colocando lambda, menos com menos vai dar mais, vai crescer esse número aqui, vai crescer o raio. Né? Então, você faz um feixe de superfície. Tudo bem, é um comentário tranquilo, aí acho que não tem nada muito a desesperar. Esses exercícios resolvidos aqui, eu acho que estão muito tranquilos. Você, completar quadrado, né? Passar de uma equação para outra, eu não estou vendo muita dificuldade aqui. Eu acho que seria mais legal a gente já pegar algum exercício da lista que eu passei para vocês, né? Agora, cadê essa listinha aqui que eu passei para vocês? É dos exercícios propostos, tá aqui. Agora vamos ver a listinha ali que eu deixei para vocês. A gente pode gravar até num vídeo separado, para não ficar muito longo. Aqui, deixa eu interromper esse vídeo, ó, o pessoal já está meio puto. Interromper. Aqui, ó, tá perdendo cada vez mais Ibope, tá caindo ali o número de alunos, né?